Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo outro vídeo para vocês. Hoje eu queria falar sobre a impossibilidade de separar liberdade, como um termo geral, e liberdade econômica. Quero explicar aqui hoje o porquê que essas coisas elas andam juntas e no final das contas elas são praticamente a mesma coisa. Então, primeiro eu queria definir o que é liberdade. Acho que existe uma grande confusão em relação a esse termo. Liberdade não significa você poder fazer qualquer coisa. Liberdade não significa você ter direito a escolher todas as opções possíveis e listáveis nesse mundo. Liberdade se trata apenas de, dentro das possibilidades, da realidade em que se impõe, eu posso tomar a decisão de para qual caminho que eu vou. Não tem uma pessoa, não tem uma entidade, não tem alguma coisa que me impeça de tomar essa decisão. Então, por exemplo, o fato de você não poder sair pulando e voando por aí, isso não significa que você é menos livre. O fato de você, por exemplo, não poder ter sido jogador de futebol não faz você menos livre. A liberdade ela não está associada com você ter acesso a todas as possibilidades. A liberdade está com o fato de que você é uma consciência, você é um indivíduo, você é uno, tipo, tem uma coisa diferente em você do que existe das outras pessoas e você pode tomar as decisões dentro da sua vida. Todo ser humano, ele nasce livre, né? E aí um outro ser humano vem tentar tomar a liberdade dele com alguma merda, né? Mas, enfim, liberdade é isso, dentro das possibilidades da realidade imposta. Você poder tomar a decisão e não outra pessoa tomar a decisão por você. Por mais que, suponhamos, tem uma situação onde você tem que tomar uma decisão e você tem duas escolhas. E essas duas escolhas elas são uma merda. Isso também não significa que você não é livre. Significa que naquela situação que você está é uma situação de merda. Mas isso não acaba com a sua liberdade, digamos assim. E o que é liberdade econômica? Por que existe esse termo liberdade econômica, né? Geralmente quando as pessoas estão falando de liberdade econômica, elas querem se referir ali às pessoas elas poderem usar as suas propriedades de forma livre, digamos assim. Então, liberdade econômica está associada com, pô, eu tenho a propriedade sobre um determinado bem e eu uso ele da forma com que eu quiser. Claro que você não pode usar essa propriedade de forma a atingir outras pessoas, né? Se você está atingindo outras pessoas, você não pode fazer isso, mas, no geral, refere-se à liberdade econômica como uma possibilidade, principalmente de negócios livres, né? E não tanto só a... É porque, no final das contas, é sobre a determinação do uso do recurso, né? Geralmente, eles vão tentar ali tirar a liberdade econômica de recursos produtivos. É mais comum que isso aconteça, né? Mas eu acho que isso é válido tanto para recurso produtivo quanto para qualquer outro recurso. Então, liberdade econômica, esse termo, ele está associado a isso. Porém, é difícil a gente fazer uma separação entre essas coisas, entre liberdade e, de uma forma geral, e liberdade econômica, porque a liberdade econômica, ela nada mais, nada menos se trata de você poder decidir quais finalidades você vai buscar na sua vida e sobre quais meios você vai utilizar para poder chegar até aquela finalidade. Certo? Então, a liberdade econômica, na verdade, ela é sobre a ação humana, né? Assim como o estudo da economia todo vem da ação humana, né? Então, toda liberdade, ela vai vir, toda liberdade econômica vai vir da ação humana, que é justamente você decidir como você vai viver a sua vida. É basicamente isso.
Então, entende como que não é possível dissociar essas coisas? Tipo, não tem como atacar a liberdade econômica sem atacar a liberdade como um todo? Porque se você não permite que o indivíduo ele use os meios dele da forma que ele quer utilizar, então os recursos que ele possui, ele quer utilizar eles de uma determinada forma, contanto que, né, essa forma que ele queira utilizar não esteja agredindo a propriedade dos outros, não esteja destruindo as outras pessoas ali, né? Então, ele deveria ter o direito de poder fazer o que ele quiser ali com aquele recurso. Isso seria liberdade, né? A partir do momento que você ataca isso, que você não permite que você proíbe um determinado recurso. Por exemplo, você já está atacando a liberdade das pessoas. Porque elas não podem mais escolher quais meios elas vão utilizar para poder atingir as finalidades que elas têm. Isso fica pior ainda quando a gente vai, por exemplo, para governos socialistas, né? Que aí eles já não querem mais só controlar a questão dos recursos, né? Eles querem controlar também as finalidades. Então você, como um indivíduo dentro de um sistema desse, você não é nada mais, nada menos do que um peão que serve ali para poder servir aos interesses desse coletivo. E aí a gente entra todo no problema todo do coletivismo, né? Que é essa ideia de que existe um coletivo superior, digamos assim, e que esse coletivo ele tem mais direito do que aquele outro coletivo ali. Então, tem o coletivo X, tem o coletivo Y. O coletivo X ele tenta criar uma estratégia de forma que pareça que tanto o coletivo X quanto o Y são a mesma coisa, porém o coletivo X representa mais a coletividade do que o coletivo Y. Consegue entender? Então, eles estão utilizando a desculpa ali de, pô, eu sou a maioria, digamos assim, então os nossos interesses aqui devem ser atendidos e vocês devem ser meras ferramentas para que as finalidades que o grupo X deseja atingir, né? Então vocês são meras ferramentas para atingirmos isso daqui, porque nós, como coletivo X, acreditamos que nós representamos a coletividade real, digamos assim. Então eles se dão um poder a mais ali, de forma que eles possam oprimir todo o grupo Y. Isso é engraçado, né, cara? Porque geralmente quem fala muito dessa questão de opressão são os socialistas, né? Mas enfim, eu acho que eles não gostam de falar muito sobre isso. Enfim, quando você proíbe as pessoas de perseguir, de determinar quais meios elas vão utilizar para alcançar determinadas finalidades, você já começou no caminho, você já está atacando a liberdade como um todo. Você não está só atacando a liberdade econômica, você está atacando a liberdade como um todo. As pessoas elas não podem... Tem alguém, tem um indivíduo, tem uma força, existe uma entidade que está utilizando da violência, que está utilizando da agressão para poder impedir que os agentes econômicos tomem a decisão por eles mesmos. Então você já começa a violar a liberdade aí. E quando você está no governo socialista, de fato, que agora não apenas os meios são determinados ali, quais meios podem ser utilizados, né? Agora não apenas isso está sendo determinado, as finalidades também estão sendo determinadas. Então as pessoas elas são peões para o grande objetivo da nação. Então percebe como essa galera que adora a China, por exemplo, né? Como que eles gostam muito de usar eles como exemplo, que a China ela tem um grande planejamento da sociedade. Eu vejo direto, cara, as pessoas falando e achando lindo que, nossa, a China ela tá planejando a sociedade para daqui 50 anos. Nossa, que coisa incrível. Cara, a que custo, né? Você tá sacrificando ali a liberdade das pessoas para poder atingir esse grande objetivo. Se você não se importa de ser um escravo, cara, tudo bem. Mas não queira forçar as outras pessoas a serem escravas junto com você. Junta o seu grupinho de galera que quer planejar a sociedade e faça lá o seu grupinho. Não força todo mundo a participar disso. Mas enfim, galera, era isso que eu queria trazer aqui para vocês hoje. Que é impossível fazer essa separação dessas liberdades, você atacar
a liberdade econômica é necessariamente você atacar a liberdade individual de todos os agentes econômicos. Não tem como você fazer essa separação. E é por isso que você vê, cara, todo regime socialista, todo regime coletivista, na verdade, ele sempre vai cair em uma ditadura, em um regime autoritário. Você pode, pô, todo país socialista que existiu, ele era dessa forma. O fascismo também, que tinha raízes profundas no coletivismo, né? A mesma coisa. E qualquer movimento coletivista que surgir vai ser essa mesma coisa. E eles vão tentar, de alguma forma, violar os direitos econômicos, as liberdades econômicas das pessoas e também as liberdades gerais, né? Já que são coisas que estão totalmente associadas ali, não tem como você desmembrar isso. E é isso, galera. É isso que eu queria falar aqui com vocês hoje. Deixa o like aí se você gostou, por favor. Se inscreve no canal se você gosta de vídeos como esse. É isso aí. Valeu e falou. Foi ou não foi?